Bom, então, pessoal, falando já sobre cada um desses domínios, né, vale a pena a gente lembrar um pouco das formas de relevo existentes no Brasil. Nós estudamos recentemente as estruturas geológicas. Estruturas geológicas são diferentes de formas de relevo. São nas estruturas geológicas que se formam o relevo, tá? Então, quando você fala em estrutura geológica, escudos cristalinos, né? É diferente de planalto, planície e depressão. Nós podemos ter essas três formas de relevo dentro da estrutura cristalina. Bacias sedimentares, nós podemos ter as formas de relevo nas bacias sedimentares. Ou seja, forma de relevo e estrutura geológica são categorias diferentes, tá? Então, só para lembrar aqui, o Brasil apresenta esses três tipos de formas de relevo: planaltos, planícies e depressões, tá? Nem sempre isso foi dessa forma. O Brasil teve várias formas, várias divisões do relevo, né? Algumas mais antigas, uma que começa lá no passado com o Haroldo de Azevedo, que cria uma divisão do Brasil apenas com planaltos e planícies, né? Depois nós temos o próprio Aziz Absaber, que vai já trazer essa ideia de planalto, planície e depressão, e a classificação atual do relevo do Jurandir Ross, que traz, né, as três formas de relevo e as divide dentro do território brasileiro. Então, só para quem não lembra, né, planalto, relevo constituído aí por uma grande superfície elevada, com cume mais alto, né, ou menos nivelado, geralmente devido à erosão. Então, nós vamos ter estruturas mais altas, né, geralmente superfícies elevadas, com o cume, né, a sua extremidade maior, ele pode ser plano, né, nivelado, dependendo da ação erosiva que essa estrutura sofreu ao longo dos milhões de anos. Temos as planícies, né, que são aí extensões de terreno, mais ou menos considerável, né, de aspecto plano ou pouco acidentado, né, como a gente diz, levemente ondulado, e é muito característica nas planícies fluviais. Só o que é mesmo fluvial? Fluvial tem relação com o rio, pluvial, relação com a chuva. Tá? Então, planícies fluviais são planícies de grandes rios, como a planície amazônica, por exemplo, que é toda a área que está próxima, né, subjacente à área do rio Amazonas. Então, nós temos as bacias fluviais. Então, zonas planas, né, com bacias de cursos de rio, cursos d'água, próximo aos respectivos leitos desses rios. E temos as depressões, tá? Que são formas, né, que como a gente falou quando estava estudando bacias sedimentares, são formas do relevo, né, geralmente mais baixas do que as áreas ao seu entorno. Em geral, podem ser pantanosas, né, por acúmulo de água, e também, né, encontradas aí próximas às praias, tá? Formas de relevo que se apresentam em posição altimétrica, né, de altura, mais baixa do que as porções contíguas, as que estão ao seu entorno. Existem dois tipos de depressão, as depressões absolutas e as depressões relativas. No Brasil, nós só temos depressões relativas, tá? As depressões absolutas são aquelas que estão mais baixas do que o nível do mar. Ou seja, você tem o oceano, adentra para o continente, e você tem depressões que estão abaixo do nível do mar. No Brasil, nós não temos esse tipo de depressão, apenas depressões relativas, ou seja, áreas mais baixas do que aquelas que estão ao seu entorno, tá bom? Vamos seguindo aqui. Tem um mapa para apresentar para vocês da distribuição do relevo brasileiro segundo Jurandir Ross. Essa é a divisão atual do relevo, tá? Como eu disse, existem outras duas, a do Haroldo de Azevedo e uma do Aziz Absaber, mas a divisão atual, a classificação atual do relevo é essa feita pelo Jurandir Ross, professor do Departamento de Geografia da USP, né, da Universidade de São Paulo, e um dos maiores nomes dessa área. Então, aqui nesse mapa, né, nós temos aqui uma legenda muito detalhada, vocês podem verificar nesse material, ele já está lá no AVO, né, vocês já podem abri-lo e explorá-lo. Nós temos aqui os planaltos, que vão dos números de 1 a 11, tá? Vejam aqui 11 planaltos classificados aqui no Brasil. Nós temos as depressões, que vão do número 12 ao número 22, vejam que são bastante também, e as planícies, né, que estão geralmente próximas aí a grandes rios ou ao litoral brasileiro. Vejam, por exemplo, aqui o número 28, né, que acompanha aqui o litoral leste do Brasil, nordeste. Nós vamos ter aí planícies e tabuleiros litorâneos, né, ou seja, estão próximos ao litoral.
Aqui em Rondônia, por exemplo, nós vamos ter a planície aqui de número 25, né? Planície Pantanal e do Guaporé. Vejam que ela sai lá do Mato Grosso do Sul, cruza o Mato Grosso, né? Muda de nome quando entra aqui em Rondônia, porque é para pegar a planície do Rio Guaporé. Temos também aqui, né, essa área que está aqui no número 14, né, cor de rosa, que é a Depressão Marginal Sul-Amazônica, e temos aqui um pouco dessa área que está aqui em número 6, número 4, que são planaltos, né, das Chapadas dos Parecis e os planaltos residuais sul-amazônicos, aqui para o estado de Rondônia. Tá? Aqui uma imagem de um chapadão, aí, de um paredão, também aqui muito característico da nossa região. Beleza? Então vamos seguindo aqui para a gente começar a falar sobre os elementos e fatores climáticos. Né? Eu falei que domínio morfoclimático, ele se dá esse nome, né, essa classificação pelo Aziz Absabi, devido à grande influência dos fatores climáticos e do relevo, né, dos elementos e fatores climáticos e do relevo para a formação da vegetação. Então a gente vai lembrar um pouco aqui que são fatores e elementos climáticos, porque certamente vocês estudaram também no primeiro ano, beleza?